Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia do trabalhador, né? Você que é trabalhador brasileiro ou qualquer outro país, né? Hoje é dia do trabalhador, dia daqueles que são trabalhadores. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família, que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos, seja você um servente de pedreiro, seja você um empresário, seja você qual for a sua profissão, desde a mais simples até a maior, a mais sofisticada, não importa, porque se você trabalha honestamente, né, você ama o que faz, você não trabalha só pelo dinheiro, e você trabalha honestamente, Deus, Ele abençoa e prospera, né? Deus, Ele faz com que a pessoa seja abençoada, né? Então, que Deus abençoe você e o que você faz, tá bom? O meu forte abraço, em nome de Jesus. E se não fosse você, né? O que seria de nós se não fossem os profissionais? Por exemplo, o que seria da nossa cidade, né? Se não fosse os coletores, os garis, né? Nossa cidade, nosso país seria um país imundo, um país sujo. Se não fosse os construtores, né? A gente não teria onde morar, né? Se não fosse os médicos, meu Deus, quantas pessoas iriam morrer de doença. Se não fosse os professores, os alunos não iriam aprender, nós não iríamos aprender a ler e a escrever. Então, todas as profissões, né, são honradas por Deus, as profissões que são honestas, dignas, com certeza Deus, Ele abençoe. Então, daqui a pouco eu quero fazer uma oração por você, trabalhador. Se você quiser pôr a carteira de trabalho perto do celular, perto do tablet, perto do computador, eu quero fazer essa oração para que Deus, Ele venha abençoar poderosamente a tua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? E também prepara o seu copo com água, sua peça de roupa, como sempre nós estamos fazendo aquela oração, a oração da fé, né? A oração da fé, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela liberta até pecados, né? Ela cura. Então, daqui a pouco nós vamos estar fazendo a oração da fé, né? Se você está sofrendo com uma doença, você vai colocar a mão sobre essa enfermidade. Se você está sofrendo com uma opressão, você vai colocar as mãos sobre o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, esse mal vai sair. Só se você não crê, né? Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, toma posse do seu milagre nesta manhã, tá bom? Mas nós vamos nos alimentar da palavra, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você é uma pessoa ouvinte da palavra ou praticante? Existe uma grande diferença entre a pessoa que pratica e existe uma diferença entre a pessoa que só ouve, né? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que se formou para advogado. Adianta alguma coisa a pessoa ela ter um diploma de advogado e ela não exercer a profissão? Não adianta. Você já parou para pensar por que existe hoje os estágios? Por exemplo, quando uma pessoa se forma para médico, ela vai trabalhar num lugar aí como estagiário, ou seja,
ela não vai ter só o conhecimento da letra, mas ela vai ter o conhecimento na prática. Os estágios, as pessoas que são estagiárias, é exatamente para isso. A pessoa ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu tantos anos de faculdade. Então você pode ver que não adianta somente a pessoa ela conhecer, não adianta somente a pessoa ela ter aquele vasto conhecimento, e se ela não tiver a prática, de nada resolve, de nada adianta, né? Então a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, né? Tiago capítulo 1, do versículo 22, a Bíblia diz assim, ó. Tiago 1, 22 diz assim: portanto, meus irmãos, sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquelas Bíblias mais clássicas está vos enganando com falsos discursos, né? Na minha é uma linguagem mais atualizada, mas é a mesma coisa. Então, o apóstolo Tiago, ele começa dizendo que não adianta a pessoa ela só conhecer a palavra, não adianta a pessoa ela ser só ouvinte da palavra. E infelizmente hoje na igreja do Senhor Jesus, nós encontramos a maioria, infelizmente, não é um julgamento, mas é algo que a gente vê, né? Nós encontramos muitos ouvintes e poucos praticantes. Às vezes a pessoa acha que pelo fato dela vir todos os dias na igreja, dela ouvir a palavra, ela acha que só isso basta. Não adianta, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Se você é uma pessoa que só ouve a palavra e não pratica, o apóstolo Tiago está falando que você está enganando você mesmo. Não vai ter efeito na sua vida. É que nem eu cresci, né? Eu cresci com a minha avó deixando aquela Bíblia. Você também deve ter tido isso na tua família. Os povos mais antigos tinham essa mania, né? De deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que iria resolver, né? Achando que iria adiantar alguma coisa, mas sabemos que não adiantava nada. A pessoa às vezes deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que aquilo iria proteger, aquilo iria guardar a pessoa, de livrar a pessoa do mal, mas não adiantava nada, porque não acontecia isso. A gente não pode esquecer de que o diabo, quando ele tentou Jesus no deserto, o diabo ele usou exatamente das escrituras. O diabo chegou diante de Jesus e falou: olha, está escrito isso, está escrito aquilo outro. Ou seja, meu irmão, ou seja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o diabo ele conhecia o que estava escrito. Então, e nem por isso ele deixou de ser quem ele é. A Bíblia diz que ele nunca se apegou à verdade. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, você pode observar que não adiantou ele conhecer, porque ele conhece mais do que eu e você. Ele já esteve perto de Deus, ele já esteve no céu, então ele conhece a Deus, né? Agora não adiantou nada ele conhecer e não ter praticado. Então às vezes muitas pessoas se enganam muito, né? Eu quero contar um fato para você. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, né? Inclusive daqui a pouco nós vamos consagrar a água também. Já prepara o seu copo com água. Mas eu quero contar um fato para você que aconteceu aqui na igreja a qual eu faço parte, há uns meses atrás. Não quero desmerecer ninguém, jamais. Não é a minha intenção desmoralizar ninguém, de jeito algum.
né? Mas aconteceu um fato há uns meses atrás interessante, que me chamou bastante atenção. A gente tinha acabado o culto da manhã, culto das 9, e a gente tem aquele costume, né, de depois do culto a gente tomar um cafezinho, os irmãos tomar um cafezinho, né? E nesse tempo, nesse meio tempo, entrou um mendigo, um morador de rua dentro da igreja, né? E esse morador de rua, esse mendigo, ele começou a conversar com o meu pastor. Ele começou a conversar com o meu pastor, começou a falar com o pastor, né? Eu só observando. E eu fiquei observando uma coisa: o conhecimento que esse mendigo tinha da palavra. Ele ficou, acredito eu, mais ou menos 1 hora conversando com o pastor. E falava da palavra, né? E citava versículos, e fazia isso, fazia aquilo outro, né? E rodopiava, dizendo que tinha o Espírito Santo, e ficava emocionado com a palavra que ele passava pro pastor, e falava, e abria a Bíblia, e ele sabia onde exatamente, para você entender, ele sabia exatamente aonde estava os versículos, os capítulos. Não, pastor, abre aqui, abre lá, abre aquilo outro, abre aqui, abre lá, porque você vai ver. Eu só observando, um mendigo. Agora eu pergunto, aí quando ele acabou de falar com o pastor, ele pediu uma moeda, claro, né? Aí eu deixei um versículo para ele lá em Isaías 1:19, né? Que a Bíblia diz: se quiserdes e ouvir, comerás o melhor dessa terra. Quando a Bíblia fala ouvir, tem umas Bíblias mais atualizadas que falam obedecer. Comerás o melhor dessa terra. Eu deixei esse versículo para ele. Aí ele virou para mim e falou: eu ia ler esse mesmo. Ou seja, ele conhece. Em outras palavras, ele sabe o que está escrito. Mas adiantou para a vida dele? Porque vamos ser sinceros, você acha que Deus, ele sendo quem ele é, o supremo criador, o Deus de todas as coisas, o Deus das riquezas, o Deus que falou que se a gente obedecer nós vamos comer o melhor dessa terra, está lá, Isaías 1:19, a Bíblia diz: quem quiserdes ouvir, na linguagem mais atualizada fala: se você obedecer, estiver pronto a obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Agora eu te falo, um Deus que deseja tudo isso para cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Você acha que Deus, ele gostaria que esse mendigo ficasse da maneira que ele estava, mendigando, pedindo esmola? Claro que não. A Bíblia diz que Deus é Pai. E assim como o Pai deseja o bem do Filho, Deus sendo nosso Pai, Ele deseja o nosso bem. Aí você me pergunta, mas então por que esse mendigo, mesmo conhecendo a palavra, ele era mendigo? Porque ele só conhecia no sentido da letra. Ele era ouvinte somente. Ele não era praticante. Então é o que eu quero passar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não adianta a pessoa ela só ouvir, não adianta a pessoa ela só saber o que está escrito se ela não praticar. A palavra de Deus ela não vai absolutamente ter efeito algum. E o que acontece? A pessoa ela vai acabar enganando ela mesma. Hoje em dia é o que a gente vê muitas pessoas assim, que a pessoa está se enganando com falsos discursos, né? Às vezes a pessoa carrega a Bíblia debaixo do braço. Hoje é muito difícil a gente ver isso com a era da tecnologia, né? A gente tem Bíblia no celular, no computador, no tablet. Eu mesmo, a minha Bíblia fica no celular e no computador, né? Hoje em dia nós vivemos a era da tecnologia. Hoje é difícil quem carregue uma Bíblia debaixo do braço. Mas às vezes a pessoa tem a Bíblia,
conhece a Bíblia, tem aquele vasto conhecimento da Bíblia, mas não pratica, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não adianta. Conhecimento sem prática não tem efeito. Voltando ao advogado e o médico, estou dando um exemplo. O médico, ele se formou para médico, mas se ele não fazer o estágio, ou seja, se ele não fazer na prática aquilo que ele aprendeu na letra, o diploma dele vai passar de um papel. Então, assim é o cristão. Se o cristão ele só ouve a palavra, mas ele não pratica, ele não coloca em prática, na vida dele não vai ter efeito algum. E eu falo para você que não é isso que Deus quer. A Bíblia conta a história de um mendigo chamado Bartimeu, um dos mendigos mais conhecidos da Bíblia, que o Bartimeu ele vivia mendigando. Mas a Bíblia diz que do momento que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu. Alguém falou de Jesus para ele, porque ele sabia que Jesus era filho de Davi. Quando fala filho de Davi, que era da descendência de Davi, ele sabia quem Jesus era. Só que o que teve resultado na vida do Bartimeu? Quando ele ficou sabendo que Jesus entrou em Jericó, ele começou a clamar, ou seja, ele praticou, ele começou a clamar. Então não ia adiantar nada ele só conhecer quem Jesus era e se não tivesse tomado uma posição, praticado. Ele iria continuar sendo cego. É o que a gente vê hoje em dia. Às vezes tem crente que sabe, conhece que Jesus cura, mas vive doente. Por quê? Porque aquilo que ouve não pratica. A pessoa sabe que Jesus prospera, que Deus prospera, abençoa financeiramente e vive na miséria. Por quê? Porque não ouve aquilo. A pessoa, aliás, melhor dizendo, a pessoa ouve, mas não pratica aquilo. Então, não adianta. Conhecimento sem prática não tem efeito nenhum. A pessoa vai se tornar mais uma religiosa dentro da igreja, como a gente vê muito, sem efeito nenhum. Na vida da pessoa, Deus vai ser como se fosse um Deus morto, e Deus não é morto. Deus ele está vivo. Só que se a pessoa só ouve e não pratica, é como se Deus fosse um Deus morto. E Deus não é. Claro que não. Só que se a pessoa ouve e não pratica, na vida dela não tem efeito. Tá bom? Então, para a gente encerrar a mensagem, Romanos capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois não são os que ouvem a lei que são considerados justos, mas os que cumprem a lei, estes serão justificados. Então, não adianta a pessoa só ouvir. Ela não vai ser considerada justa diante de Deus se ela falar para Ele que conhece, né? Se ela não pratica, ela não vai ser justificada. Ou seja, Deus não vai poder fazer nada por ela. Não adianta ela falar: Deus, eu sei que a tua palavra está escrito, mas se ela não viver aquilo que está escrito, ela não vai ser justificada. Deus não vai poder fazer nada por ela. Não é que Deus não queira, mas é porque Deus não pode. Deus não pode agir na vida de alguém que não pratica a sua palavra. Tá bom? Fique com essa mensagem no teu coração. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, do fundo do meu coração, Senhor, nessa manhã, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por essa palavra maravilhosa, por esse pequeno, vamos assim dizer, estudo da Tua palavra, que nós vemos que não adianta a pessoa ela só ouvir. Infelizmente hoje na igreja a gente encontra muitos ouvintes da palavra, Pai. Pessoas que às vezes têm um vasto conhecimento da palavra, mas a pessoa não pratica, a pessoa não coloca em prática. Meu Deus, que essa pessoa possa praticar, meu Pai, tudo que ela tem ouvido, meu Pai, não só de mim, mas de qualquer outro pregador, do seu pastor que tem levado a palavra para ela. Meu Deus, que possamos colocar em prática o que o Senhor tem falado, para que na nossa vida, para que na vida desse homem, na vida dessa mulher, venha surtir o efeito necessário, Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje, meu Pai, é dia do trabalhador, Senhor. Eu quero abençoar esse trabalhador nessa manhã. Eu quero abençoar, Senhor, esse médico, porque se não fosse eles, nós não teríamos, muitas pessoas iriam morrer de doença. Quero abençoar esse construtor, Pai, que se não fosse eles, a gente não teria nem onde morar. Quero abençoar esse gari, esse coletor de lixo, aqueles que trabalham na limpeza da nossa cidade. Se não fosse ele, a nossa cidade seria uma cidade imunda, suja. Que eles sejam abençoados. Meu Pai, eu abençoo as empregadas domésticas, meu Deus, as babás, os autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que são microempresários, Pai, pessoas que trabalham como ambulante. Meu Deus, eu abençoo o que trabalha com restaurante, que trabalha com comida, Pai, com lanchonete, que trabalha como mototáxi, como motorista de ônibus, motorista de Uber. Enfim, Senhor, cada profissão tem o seu papel, meu Pai. Mas eu quero abençoar a todos, meu Deus, a todos, quantos têm ganhado seu dinheiro honestamente, têm levantado cedo, dormido tarde, têm levado pão para casa. Que o Senhor ajude essa pessoa a superar essa crise, meu Pai, que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, Senhor. Eu abençoo todo trabalhador, essa carteira de trabalho que está em cima do celular, do tablet, do computador, Pai. Eu consagro esse copo com água também, meu Deus. Eu consagro essa peça de roupa, meu Pai. Meu Deus, que sejam abençoados, que sejam, meu Deus, consagrados pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz contra todo demônio, contra todo espírito de doença, contra todo espírito, meu Pai, de enfermidade, contra todo o mal que tem assolado a vida dessa pessoa, esse espírito maligno que tem perturbado, tem tirado a paz desse homem, tem tirado a paz dessa mulher. Meu Deus, que esse demônio seja arrancado da vida dessa pessoa. Esse espírito de prostituição, esse espírito que tem levado a pessoa a fazer tudo aquilo que é errado, meu Pai. Esse espírito que tem influenciado os pensamentos desse homem, os pensamentos dessa mulher, até mesmo colocado o desejo de suicídio. Mas esse demônio já está sendo, meu Pai, amarrado, já está sendo retirado da vida dessa pessoa, já está sendo, meu Pai, lançado no inferno, meu Deus. Meu Pai querido, toca nessa pessoa que está doente, que ela seja curada, meu Pai, ela seja curada desse câncer,
ela seja curada dessa AIDS, ela seja curada dessa paralisia, essa paralisia nos ossos, nas pernas, meu Deus, essa paralisia no braço, meu Pai, essa cegueira que essa pessoa, meu Deus, tem, essa pessoa não consegue enxergar nada, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que não ouve, essa pessoa, meu Pai, que não fala, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nesse momento ela seja tocada pelo Senhor, que essa pessoa que é muda, ela volte a falar, esse cego volte a enxergar, esse surdo volte a ouvir, esse paralítico volte a andar, a caminhar, meu Pai, essa pessoa que está com o braço travado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que há no teu nome, essa pessoa nesse momento, ela começa a movimentar os braços, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, toque cada pessoa, essa pessoa que é diabética, essa pessoa que tem leucemia, essa pessoa que tem anemia profunda, essa pessoa que tem osteoporose, bursite, reumatismo, traumatismo, meu Pai, essa pessoa que tem um derrame, meu Deus, essa pessoa que sente uma dor de cabeça constantemente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ela seja tocada agora, ela seja alcançada agora, ela seja visitada agora, e todo espírito maligno seja arrancado da vida dela, Pai, seja lançado no inferno, que ela seja curada, meu Pai, de toda doença, de toda a enfermidade, ela seja fortalecida pelo Senhor, Pai. Eu te peço, meu Pai, que aqueles que ainda não te aceitaram, venham te aceitar. Venham levantar as mãos e pedir perdão pelos pecados e te aceitar, Pai. Oh, Jesus, porque está perto a volta do Senhor, Pai. Queremos estar preparados, queremos estar prontos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, essa pessoa que está afastada dos caminhos, que ela venha voltar para o caminho, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pois eu abençoo, Pai, a todos, todos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Teu Espírito Santo, é o que eu te peço e determino, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe você, tá bom? Onde quer que você esteja, seja abraçado pelo Espírito Santo nesta manhã de sexta-feira, em nome de Jesus Cristo. O meu forte abraço. E se a gente não se conhecer fisicamente, daqui a pouquinho a gente se encontra lá na glória, né? Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier e buscar a tua igreja, que está bem perto de acontecer, aí a gente se encontra lá, tá bom? Mas qualquer dúvida que você tiver sobre a palavra, qualquer coisa que você quiser saber e tiver alguma dúvida, por favor, escreva no meu WhatsApp, no meu Facebook, né? No Instagram também. Por que eu estou falando isso para você? Hoje em dia a gente tem ouvido tanta baboseira aí, né? Agora tem um cara aí que está falando que dia 8 de maio agora vai haver 3 dias de escuridão, né? Tem um falso profeta aí falando isso. E tem pessoas que estão apavoradas. Meu irmão, minha irmã, por favor, não se apavore. Não vá dar ouvidos a qualquer coisa que você ouve na internet, não. Por favor, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, me escreva. Estou aqui para te ajudar. Mas não vai dar dando ouvido para qualquer bobeira que você ouve, não. Tá? Tem um camarada aí que está falando que dia 8 de maio vai ter 3 dias de escuridão. Não sei de onde que esse cara tirou essa baboseira aí. E o duro é que essa pessoa fica falando que Deus quem falou. Meu Deus do céu, essa pessoa perdeu o juízo. Tem um parafuso solto na cabeça, né? Perdeu totalmente o respeito para com Deus, para ficar falando umas besteiras dessa. Então não vai dando ouvido para qualquer coisa que você ouve, não.
qualquer dúvida, por favor, né? Por favor, me escreva, deixe aí sua dúvida, que você gostaria de saber. Estamos aí, estou aqui para te ajudar, tá bom? Se você é da Igreja da Graça do Barretos 2, procura o pastor, procura eu, procura a gente, a igreja está aberta. Se você não é, por favor, escreva no meu WhatsApp, no meu Facebook, no Instagram, a sua dúvida, que eu estou aqui para te ajudar. Mas cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que haveria muitos falsos profetas, e esses falsos profetas estão aí. Eles estão soltos por aí, falando besteira. Tá bom? Cuidado, meu irmão. Cuidado mesmo, de verdade. Nem todo mundo que parece ser de Deus é. Lembra-se disso. Que Judas Iscariotes também era discípulo. E a gente sabe o que ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.